Com a revelação da origem de Lucius Zograts fazendo um laço com Astaroth, o personagem conseguiu ver o futuro de todas as coisas, subjugando até mesmo Julius, seu irmão que divide o corpo com ele. Com essas informações para nós, o vilão chama Asta de anomalia, dizendo que precisa matar o Prota para que o seu plano funcione! Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 334 de Black Clover. Sim, pessoal, estamos de volta. E que capítulo, cara. Tem tanta informação, tanta referência, tanto ponto pra gente marcar aqui nesse capítulo que eu acho que vai ser o vídeo... Vai ser o maior vídeo de Black Clover aqui no canal. Então, já pega a sua... Não, melhor, né? Eu já ia falar dependendo do horário, pega a sua pipoca. Dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, pega aí o seu almoço e senta, né? Se você estiver vendo na estreia, assim que ele saiu, pega o seu café e senta, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser grande. Então, já chega com o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Faltam menos de 13 mil pessoas pra gente conseguir bater essa meta. Então, ajuda o canal do Geek Brasil clicando no botão vermelhinho aí e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem pontos bem interessantes pra gente discutir aqui ainda sobre Black Clover. Vamos lá, né? Esse capítulo é um capítulo muito interessante e a gente já começa ele relembrando um pouco ali o conceito do modo assimilação do Asta. É passado para nós de que ele só tinha a capacidade de 5 minutos, como nós vimos durante toda a guerra em Spade. Mas o Asta achou uma solução para isso. Vocês lembram que eu sempre falava que o modo assimilação era como se fosse ali um tiro de bazuca, né? Um tiro de bazuca com uma munição só. Então, o Asta ele achou um jeito, uma solução para lidar com esse tempo. E ele encontrou um jeito de usar o modo de uma forma parcial e conseguir estender o tempo da sua utilização. O modo união agora passa a ter 10 minutos ao invés de 5 no começo da batalha. Mas o Asta ele pode transitar isso dependendo do ritmo na forma como ele for lidar com o inimigo. Então o Asta ele está utilizando o modo parcial, não está usando o modo completo. Esse modo completo, né? O modo completo eu digo até o modo nível na qual ele conseguiu atingir no final da batalha contra o Lucífero. Só que tem um porém ainda mais, né? Um porém ainda maior de que ele aprimorou ainda mais as suas habilidades. Porque ao invés de espalhar o modo união por todo o seu corpo de forma à toa, né? De utilizar o modo completo de uma forma à toa por todo o seu corpo, agora ele pode escolher apenas um ponto na qual ele quer fortalecer. Ou seja, se ele quiser utilizar o modo união em uma perna, em outra perna, em um braço, em outro braço, né, o modo união completo na sua cabeça, ele agora consegue fazer. E neste único ponto, ele consegue usar o modo união completo. Assim, é claro, ele escolhe o seu braço direito, que é a maioria ali da onde seus ataques diretos saem. Então ele consegue manifestar partes do modo união completo, e aí é a forma como o personagem consegue usar esses poderes a partir de agora. Foi um bom time skip ali para o Asta, ele realmente conseguiu trazer grandes upgrades aos seus poderes, compensando a defasagem que ele tinha, né? A gente já tinha falado aqui, comentando sobre esses 5 minutos do personagem, e ele conseguiu agora dobrar ali a quantidade de tempo que ele pode utilizar os seus poderes, né? Eu tinha até realmente reparado que a estrela no peito dele tá um pouco diferente, né? Ela tá um pouquinho maior. Então, basicamente, as estrelas agora elas estão contando 2 minutos, né? As pontas das estrelas estão contando 2 minutos ao invés de ser 1 minuto como estava contando antes. Assim, o Asta já começa a porradaria atacando Lucius com sua quarta espada, mas o vilão consegue desviar. Sua velocidade é absurda e ele consegue ali desviar do modo assimilação facilmente e, como narrado,
percebemos que o modo não está completo, pois o quinto chifre, que era para estar na testa, não está naquele lugar, né? O Asta não está utilizando o modo completo, porque senão a bandana dele seria estragada mais uma vez. Brincadeiras à parte, a gente percebe realmente que o modo da simulação não está sendo utilizado por completo por causa do quinto chifre, né? Ali em seu corpo, como nós vimos na batalha contra o Lucifero. O Asta entra na frente da irmã Lily e pede para a irmã correr daquele lugar, porque a batalha ficou extremamente perigosa, enquanto Lucius apenas ri com desdém de tudo. Lucius então tenta usar a magia do tempo contra o Asta, mas ele consegue anular todos os feitiços. O Prota consegue anular todos os feitiços que aparecem ali na sua direção. A terceira espada do Asta e a magia do tempo do Lucius se chocam, causando um impacto gigantesco, ao mesmo tempo que o Asta tenta alertar as pessoas que elas precisam vazar dali. Asta tenta se aproximar do Lucius, mas não consegue, enquanto mesmo menospreza o personagem mais um pouco. O Lucius começa a falar ali de que a antimagia é ali o contraponto exato, ideal contra a magia do tempo, né? Como se fosse um poder criado especificamente para lidar, para contrapor ali a vontade da magia do tempo. Porque nada além da gravidade consegue transcender o tempo. O tempo ele passa ali por várias ilimitações. Só que a antimagia ela é como se fosse o contraponto exato para esse sentido. O que deixa o Lucius ainda mais indignado com tal poder. Além disso, né, como eu falei, os insultos continuam. E Lucius chama o Asta de uma existência incômoda, enquanto Asta tenta entender por que o vilão quer seguir ali com seu plano. Asta, em uma velocidade absurda, mais uma vez chega até onde o Lucius está, mas o vilão consegue desviar facilmente. Só que antes de mudar de lugar, Lucius tenta tocar o Asta com o seu poder, mas não consegue. Ele diz que mesmo tocando o personagem, ele não consegue mudá-lo. Ele já imaginava isso, mas agora, frente a frente com o Prota, ele tem certeza. Então, como se pudesse se teleportar a uma velocidade absurda, ele consegue sair do alcance do Asta. Ele percebe que a magia não vai funcionar no Prota, então ele parte para ataques físicos. Ele dá um murro em um telhado, errando o ataque no Prota, mas a força bruta dele é inacreditável. O poder físico ali do Lucius é algo além do humano. Lucius quebra o telhado inteiro de um prédio com apenas um soco, na qual eles estavam se apoiando, e a gente consegue observar esse ataque de sua mão direita. Um golpe desse poderia até mesmo fazer um estrago no Asta. Um golpe físico desse poderia até mesmo fazer um estrago desse no Asta. O Prota olha para o estrago que o Lucius fez e percebe na hora do que se tratava a situação. Lucius, além de ter o poder da gravidade do Lucifero, também conseguiu o poder físico do personagem. E isso para o Asta, que é o mais complicado. Não o uso de infinitas magias, né? A combinação de infinitas magias, o Asta até mesmo consegue lidar. Mas uma força física absurda como aquela, com um único ataque, poderia ser cruel para o personagem. Mas o Asta, por mais impressionado que ele estava ali com os poderes do Lucius, ele também racionaliza algo. Que eles estão mais fortes do que na batalha contra o Lucifero. Tão mais forte que o próximo ataque é o primeiro a mudar a cara do vilão. Lucius recebe a pancada do Asta e pela primeira vez na luta sente o impacto do poder do personagem, se preocupando pela primeira vez. Mas assim que o Asta iria acertar o poder no personagem, ele consegue recuar a tempo. Nesse momento o Asta começa a fazer o Lucius recuar e ele saca a sua segunda espada também. E vai uma espada atrás da outra, um ataque atrás do outro. Ele fica revezando entre a segunda, a quarta e anulando os feitiços com a terceira. Ele tá finalmente anulando a luta contra o Lucius e não deixando espaço para ele agir.
Finalmente, o Asta está agindo de uma forma inteligente usando as suas espadas. Ele está revezando ali entre utilizar a segunda para ataques de longo alcance, ele está utilizando a terceira para anular os feitiços que estão ao seu redor e está utilizando a quarta para tentar acertar um golpe de antimagia contra o Lucius. Ele só precisa de um único ataque para impedir ali com que o Lucius avance realmente os seus poderes, o que demarca realmente numa evolução das suas habilidades de uma forma inacreditável do que comparado a 1 ano e 3 meses. E isso é bem semelhante na qual ele fez ali na batalha contra o Dante, mas agora com um potencial ali aprimorado de mais de 100%. Ele coloca realmente o Lucius contra a parede. Ele vai atacando, atacando, atacando e o personagem apenas vai recuando. Ele usa a terceira espada para anular o poder mágico do Lucius. E então ele usa a segunda em uma velocidade absurda, dando um slash no vilão. Não tem como escapar deste ataque a queima-roupa. O Asta só precisa de um ataque de antimagia para anular os poderes mágicos do vilão. Mas antes disso acontecer, é claro que o Lucius tinha uma carta na manga. É claro que o Lucius tinha mais um passo para lhe dar, porque um vilão bom é assim, ele sempre está a 3, 4 passos na frente do protagonista. Ele diz que, como esperado do Asta, da antimagia, este poder tem a capacidade de ameaçar a sua paz ideal para o mundo. Mas o Lucius diz que isso é por pouco tempo, porque agora ele chegou no aqui, ele chegou no momento em que ele tanto queria. Ele diz que nasceu em um clã de hospedeiros de demônios. No entanto, ele diz que aprendeu a usar esse poder para transformá-lo em um poder sagrado aos humanos e purificar o poder do demônio. Uma luz brilha do Lucius enquanto chifres de servos crescem de sua cabeça. 2 asas brotam na altura dos seus braços e mais 2 asas brotam ali na altura dos seus ombros. O poder, que parecia ser algo demoníaco, começa a dar lugar a algo santo, algo que pertence a seres que não são humanos. Lucius então aparece com aquilo que ele chama da verdadeira forma humana. Os chifres de alces brilham em sua cabeça. 2 auréolas também firmam por lá, enquanto vemos mais uma aura brilhando grandemente em suas costas. A marca ainda está na sua testa, só que agora mudou para branca, enquanto seu rosto parecia seguir as linhas dos seus chifres em sua cabeça. Lucius tem 2 asas como se fosse de querubins na altura dos seus ombros, mais 2 ali na altura dos seus braços e mais 2 na altura das suas costas. E pela primeira vez podemos ver o seu grimório aberto como um grimório normal, como os magos então utilizam. E aqui, né, meus amigos, aqui vem o ponto que eu mais me intriguei, né? Eu sempre converso com vocês, eu sempre falo, porque aqui em Black Clover a gente tem que manter a mente aberta, mas vamos com calma, tá? Vamos com calma, a gente tem aqui a mente aberta. Eu realmente falei pra vocês que minha mente tá aberta. Eu tô realmente raciocinando isso porque era um dos pontos que eu mais tinha contra aqui no mangá, né? Eu vou ceder aqui pra um lado, mas ao mesmo tempo eu vou recuar um pouquinho, tá? Eu vou ceder aqui um lado pra galera que era fã dessa teoria, mas ao mesmo tempo eu vou puxar um pouquinho. E aí no Explanando a gente vai conversar com mais detalhes sobre isso. Mas vamos lá, isso tem cara de anjo, parece como um anjo, anda como um anjo, mas não é um anjo. Mas não é um anjo, tem cara, tem focinho, tem tudo de anjo, mas não é um anjo, pelo menos até agora, né? Primeiro, a gente precisa separar algumas coisas aqui, é claro, né? Anjos, se você conhece a mitologia, os conceitos relacionados aos anjos, anjos não têm asas. E como vimos, o Lucius ele tem 6. O Lucius estaria colocado entre os serafins ou os querubins, mais o serafim do que o querubim, já que ele tem ali uma quantidade de asas que, como descrito ali na Bíblia, ou nos conceitos do judaísmo, se assemelham muito ali aos serafins, e são aqueles que estão mais próximos de Deus.
Mas, porém, todavia, não tem nenhum lugar no capítulo afirmando que essa forma se assemelha à forma de um anjo, né? Se assemelha realmente à forma de um anjo, né? Tá escrito, na verdade, tá detalhado ali como se fosse um anjo, mas calma lá, porque ainda não é um anjo, não temos a confirmação no capítulo ainda. Mas sim é algo que nós já vimos, parece ser algo que nós já vimos ali no mangá, que segue o estágio santo, né? Repare que a auréola ali que o Lucius manifesta é extremamente parecida com a da Noelle e do Yuno. Então é como se o vilão estivesse forçando o seu corpo a atingir o estágio santo usando os poderes dos demônios. Como ele mesmo fala, ele purificou os poderes dos demônios para atingir esse estágio santo para os humanos, né? Esse estágio realmente ali na qual ele fala que até mesmo ali é algo que transcende a forma natural humana. Então, antes da gente afirmar com toda certeza que é realmente sobre anjos na qual nós estamos falando, vamos esperar para ver onde o Asta e também o Lucius vai nos levar com esses conceitos, com essas histórias, mas tá bem na cara, né? Não tem como muito fugir disso daí, porque o Tabata já tá apresentando esse conceito. É um conceito na qual não existia na história, ou pelo menos parou de existir. Não é um conceito de que anjos já existiam e que uma hora eles iriam chegar ali para ajudar os personagens de Black Clover. Não, mas é um conceito na qual o Lucius quer passar para os demais personagens, o que é algo totalmente diferente. Lucius então diz que essa, na sua concepção, é a verdadeira forma humana. E com os chifres realmente ali na sua cabeça, eu quero saber como que ele consegue dormir. Aí eu fico me perguntando, será que com essa verdadeira forma ele precisa dormir? Será que ele precisa descansar? Não sei. Mas seria algo realmente incômodo dormir com esses chifres aí. Outro ponto interessante é que existem algumas vertentes também no cristianismo que acreditam que Adão foi transformado no arcanjo Miguel, né? Existem essas vertentes dentro do cristianismo que acreditam que Adão, né, o primeiro ser humano, foi transformado por Deus no arcanjo Miguel. Um humano que trouxe a própria falha da vida ao mundo, né, de acordo ali com os contextos do cristianismo, e foi transformado em um arcanjo, um corpo incorruptível, onde não se morre e se vive eternamente ao lado ali de Deus. Parece bem com a ideia do Lucius, né? Um humano inconformado com a situação da humanidade, inconformado com as mazelas da humanidade e dizendo realmente que a humanidade havia falhado, transformou o profano em santo para ganhar um corpo incorruptível onde não se morre e vive eternamente, como se ele quisesse ou como se ele pudesse atingir a própria figura de Deus. Asta então tenta sentir o ki do Lucius e fica se perguntando o que seria essa forma. Ele afirma que o Lucius não é humano e fica ainda mais confuso ao afirmar que o Lucius também não é um demônio. Como disse, tem cara de anjo, parece anjo, cheira como anjo, mas vamos com calma para afirmar isso, né? Vamos esperar o que o Tabata vai dizer nos próximos capítulos. Mais um ponto interessante de se observar aqui, as peças vão se encaixando em milhões de peças aqui em relação a Black Clover, é que a figura apresentada para nós da Charlotte, pela pessoa que amaldiçoou ela no contexto relacionado ali a alguns capítulos, nós temos uma figura um pouco semelhante ao conceito de que o Lucius é parecido, né? Uma figura com asas, com chifres na cabeça e também essa forma de que essa figura, este ser, essa pessoa desconhecida tocou a alma da Charlotte e modificou ali a sua magia. A sua magia verdadeira é a magia das rosas vermelhas e assim ela foi amaldiçoada conseguindo a magia das rosas azuis. Então a gente sabe que pode ser alguma ligação com o próprio Lucius ou alguém já modificado pelo Lucius, alguma pessoa já modificada, alguma bruxa, quem sabe, já modificada ali pelo Lucius, que tenha uma magia capaz de fazer exatamente isso que aconteceu com a Charlotte. Então, as peças, com 3 capítulos, né, 332, 333, 334, com apenas 3 capítulos, o Tabata já vai encaixando peça por peça nessa última parte
que tá ficando muito, mas muito interessante. Outra coisa interessante de se observar é que agora sabemos de onde vem a ideia do servo, né? Inconscientemente, Julius seguiu os preceitos ali do Lucius para dar o nome para o seu esquadrão de servos cinzentos, né? A gente sabe ali da própria figura do cervo, do veado, da gazela, todos esses animais conectados vieram do inconsciente do Lucius para que o Julius pudesse criar ali o seu esquadrão servos cinzentos, né? Que remanece ali até mesmo a forma clara como ele está. E como nós vimos nos últimos capítulos, o Tabata está fazendo muita referência ali aos conceitos relacionados ao cristianismo. E até mesmo a gente viu uma referência à pintura do Sagrado Coração de Jesus. Uma pintura de Cristo com os mesmos sinais, né, com a mão aberta para o Lúcio se aproximando do asta no final do capítulo 331. E o teólogo Orígenes, que viveu entre 185 e 253 depois de Cristo, amava comparar Jesus com o animal na qual Lúcio tem os seus chifres. Na Bíblia, como nós podemos observar, os servos são muitas vezes associados às gazelas e simbolizam as qualidades de Cristo, o que acabou pegando a imagem utilizada muitas vezes por Orígenes, em que Cristo era comparado a uma gazela na sua teoria e a um cervo ali nas suas ações, né? Então a gazela é um pouquinho mais delicada, né? A forma como Jesus, ele tinha uma teoria um pouco mais fácil ali de se aceitar, mas em suas ações é como se ele pudesse realmente ser como um servo, né? Usando ali as suas atitudes, meio que um servo, se você for realmente entrar no embate contra ele, acaba sendo algo extremamente complicado por causa dos seus chifres. O que marca também é que um servo é algo muito sagrado ali em várias religiões, quase como se fosse um mensageiro dos deuses, né? Tem ligação com o shintoísmo, com o budismo, com o cristianismo, com o judaísmo, com várias religiões, com o islamismo. O servo, ele tem realmente essa ligação em vários aspectos, em várias referências, tanto ali como um ser quase sagrado, como também referências até mesmo seres sagrados nas religiões, como a gente falou sobre Jesus. O servo também está associado à renovação cíclica e aos renascimentos do universo, do sol e do homem. O servo também é aquele que conduz para a própria luz divina e por essa razão um revelador e mediador entre céus e a terra. Então, nessa forma, a gente já percebeu ali do jeito que o Lúcio quer fazer, né? Um poder sagrado para os humanos, a ligação entre céus e a terra. O servo, assim como os animais que ele se assemelham, como o gamo, o alce e a gazela, é um símbolo da pureza primordial, da liberdade e da vida. E é exatamente isso o que o Lúcio quer fazer. E as referências, meus amigos, não param por aí, porque além de fazer referências sobre coisas teológicas, sobre algo ali envolvendo as histórias, envolvendo as mitologias, o Tabata também consegue fazer referências às suas próprias histórias. As referências não param por aí, porque a gente consegue ver que essa forma ali do Lucius se assemelha muito ao prota ali de Hungry Joker, o antigo mangá, o primeiro mangá do Tabata. A gente consegue ver ali uma semelhança muito grande sobre o Lucius com a sua forma humana perfeita. Reid conseguiu um poder bem interessante no final dos últimos capítulos, e o seu poder máximo era o que? Ele tinha a capacidade de controlar a gravidade. Ele se torna ali essa figura meio que santa, essa figura bem parecida com a figura do Lucius, e ele tinha a capacidade de controlar a gravidade. Não sei se você já conhecia Hungry Joker, mas é o primeiro mangá ali do Tabata na Jump, né? Ele foi cancelado, mas tem muitos preceitos, muitas coisas que a gente já trouxe aqui que referencia ali ao universo de Black Clover. Será que o Tabata vai ter coragem de meter que Black Clover é a origem do universo de Hungry Joker? Será que o Tabata vai dar uma de Okubo ali em Fire Force e vai realmente colocar que Black Clover é a origem do universo de Hungry Joker? A gente vai ver isso nos próximos capítulos. Lucius então se move em uma velocidade absurda, mas aqui cabe mais uma ressalva. O Asta chama a movimentação do Lucius de teletransporte. Então, será que assim como Lucífero, Beelzebub foi de base também?
Porque se o Lucius está usando um teleporte, e isso com certeza é uma velocidade absurda que o personagem está conseguindo utilizar lutando ali contra o Asta, isso quer dizer que ele pode não estar usando uma velocidade normal? Será que o personagem realmente já manifestou, já usurpou os poderes de Beelzebub para si? Mas esse ponto aqui só poderá ser reforçado com a tradução oficial de domingo para a gente realmente diferenciar se é teleporte ou se é velocidade mesmo, né? A gente vai ter que esperar a tradução oficial para a gente entender mais sobre o que quer dizer sobre esse teleporte. O Asta fala na tradução prévia de que se trata realmente de um teleporte, e teleporte a gente sabe que tem conexões com a magia do espaço. Asta então diz que perdeu a noção para onde o Lucius foi, mesmo usando o Ki. E de repente, Lucius retorna à sua frente carregando a irmã Lily, colocando bem o dedo ali na testa da personagem. Asta fica em choque e a irmã Lily não consegue fazer nada. O Prota fica paralisado, tão paralisado que não consegue sair do lugar. Lucius então revela para nós que sua magia é a magia da alma, que permite mudar a alma de quem ele toca, tá? E aqui a gente tem algumas diferenças sobre isso, né? A gente tem aqui umas diferenças bem interessantes para a gente poder comentar e falar um pouco sobre essas questões envolvendo a alma em japonês. Então, como a gente já falou por aqui, a magia do Lucius completa a magia da Tríade: alma, carne, sangue e ossos. Pode ser que tenha mais uma magia por aí, que é a magia dos Julius? Pode ser uma quinta magia na qual eu estou apostando, já que são 5 irmãos, 5 magias. Mas, para vocês entenderem, quando Lúcio diz alma, ele diz Reiko, que é diferente de Tamashi. Reiko é a alma ligada ao espírito, a alma que define para onde a pessoa vai depois da morte, de acordo com algumas religiões do mundo, como o cristianismo, budismo, islamismo e etc. Já Tamashi é mais ligado à força de vontade, ao vigor e entusiasmo que as pessoas carregam, né? Ou seja, é mais ligado ao fator externo, né? Como se fosse realmente a sua força de vontade, a sua coragem, a sua maneira de querer realmente mudar o mundo. No caso, o poder do Lucius é capaz de mexer na alma barra espírito das pessoas. Ele consegue mexer na estrutura da vida, naquilo que é o mais importante para muitas das religiões, né? A alma, não o corpo, é aquilo que é o mais importante em muitas religiões. Ou seja, ele está um dedo de acabar com a irmã Lily da forma como Asta conhece. Ele diz que o espírito e a magia são as fontes de vida humana, enquanto Asta se pergunta o que deve fazer. Ou seja, aqui a gente tem mais uma confirmação de que o Lucius tentou mudar o espírito ali do Asta e não conseguiu. E isso abre duas hipóteses, né? Ou ele não conseguiu mudar por causa da antimagia, ou ele não conseguiu mudar por causa ali da sua estrutura corpórea. A estrutura corpórea do Asta, como sabemos, ela é extremamente diferente. Como a Rainha das Bruxas já disse, ele é uma anomalia. Ele nasceu de uma forma totalmente diferente dos demais personagens. E é por isso que ele não tem magia. Como o próprio Lucius diz, o espírito e a magia são ali as fontes de vida humana. Então, sem magia, o Asta nem era para estar vivo. Como que isso foi acontecer? Essa que é a grande questão. Lucius diz que vai deixar o Asta ver uma pessoa verdadeiramente atingindo a verdadeira humanidade, enquanto o Prota está em choque, suando frio. Ele encosta o dedo na mente da irmã Lily, o corpo da personagem trava no mesmo instante, enquanto vemos a transformação dela com o Asta pedindo para o Lucius parar. Por favor. A mesma aura ali do Lucius começa a brotar nela enquanto o Asta ouve a irmã Lily chamando ali pelo seu nome. A irmã então se transforma, suas roupas ficam toda branca, enquanto seus olhos escuros ficam completamente claros. No lugar do véu dá espaço para um chifre de um ovino, pelo menos parece ser um chifre de ovino. Enquanto as palavras que o Asta ouve perfuram os seus corações. A irmã Lily pede por favor para o Asta morrer, para que eles possam finalmente alcançar a paz mundial. Mas é claro que o Lucius não é aquele vilão clichê que espera ali o protagonista voltar à tona, que vê realmente o protagonista ter aquela sua transformação e ficar
realmente esperando o que vai acontecer? Não, o Lucius não é esse tipo de vilão. Ele aproveitou essa deixa e passou o facão no peito do Asta apenas com a sua mão direita, né? Como a gente já tinha visto ele arrancando o telhado, e é bem legal isso, cara, porque o Tabata, ele mostra pra nós a força física lá no começo do capítulo, e agora ele justifica por que ele fez aquilo no começo do capítulo, de que o Lucius tem a capacidade de fazer isso com apenas a sua mão. O garoto, que estava em choque com a transformação da irmã Lily, não conseguiu entender o que estava acontecendo. A pessoa que ele havia amado por tanto tempo pediu para que ele morresse, né? Eu acho que isso é muito comum na vida do adolescente. Mas o Asta foi a primeira vez que ele tomou um fora desse tipo, né? Mas a questão é que ele ficou em choque, né? Como a primeira vez que você e eu tomamos um fora dessa forma. A mão do Lucius atravessou o seu peito de fora a fora e o personagem não conseguiu reagir em nenhum sentido. Lucius diz que a alma do Asta é frágil e que assim ele não pode lhe enfrentar, que a sua alma ainda é algo muito frágil. Asta começa a cair com seu dorso cortado ao meio e podemos ver Lily e Lucius vendo o personagem caindo do céu, com a irmã Lily com apenas uma auréola, né? O Lucius tem duas e a irmã Lily tem uma ali em sua cabeça. Não dá pra ver muitos detalhes ali da transformação da irmã Lily, porque não tem muitas coisas que possam se ver ali em relação a isso. A gente só vê o rosto dela e depois vê ela ali de longe. Espero que nos próximos capítulos a gente consiga ver a transformação completa da personagem, mas a gente consegue ver ali que ela tem apenas uma auréola, enquanto o Lucius tem duas. Vamos lá, né? Provavelmente no próximo capítulo Noelle, Mimosa e Secre devem entrar no combate, pelo menos para trazer o Asta de volta à luta, ou pelo menos para curar o personagem. A questão é que nesse meio tempo, né, nesse meio ali desse embate, elas podem ser transformadas também, o que deixaria o Asta ainda mais maluco das ideias, né? Vai ser interessante como o Asta pode ver cada um dos seus amigos se transformando nessa forma. Todos os capitães, Noelle e também os touros negros, né? A forma como o Lucius ele vai destruir o Asta mentalmente. Por mais que ele não possa matar o personagem, por mais que ele não possa destruir o personagem, ele vai acabar mentalmente com o Asta e talvez isso seja a chave que ele precise para poder aprimorar e avançar ainda mais a humanidade nessa sua verdadeira forma humana. Lucius diz então até logo para o Asta, chamando de falha deste mundo, né? Como realmente ele está acreditando que o Asta é uma falha e não algo predestinado a acontecer com o personagem. E não algo que ele nasceu para se opor ali ao Lucius. Ele foi criado para se opor ao Lucius. Será que a Mana criou o Asta para se opor literalmente ao Lucius? Vocês ficam debochando das minhas teorias malucas, mas tá aí, o Tabata tá caminhando cada vez mais para esse lado. Enquanto nós observamos a mensagem do editor cravando algo terrível em nossos corações. Que o ataque do Lucius atinge tanto o corpo e a alma do personagem. É claro que a referência aqui à alma é literalmente sobre a forma como ali o Lucius conseguiu entrar na mente dele, conseguiu ali acabar com esse ataque na transformação da irmã Lily, né? Fazendo realmente essa transformação da irmã Lily, porque o Lucius não consegue mexer com a alma ali do prota. Mas isso é uma frase preocupante para o próximo capítulo, e assim ele termina.